Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E o tema de hoje com certeza vai te agradar, porque trataremos sobre o calendário de vacinação nacional, que naturalmente é seguido pelos estados, e Alagoas não está de fora desse benefício que traz saúde, literalmente, para a nossa vida, para a vida da população. E hoje a Caroline Souza, que é enfermeira do Programa Nacional de Imunização aqui no estado, mais conhecida por PNI, vai nos passar algumas nuances, alguns detalhes e fatos importantes também desse calendário que beneficiou a nossa vida, a da família, enfim, como dissemos, de toda a população. Seja muito bem-vinda e obrigado pela disponibilidade, querida. Muito obrigada, Eu agradeço, pelo convite e pela oportunidade de estar falando, sobre um assunto tão importante que é a vacinação, Desde ali, de quando a gente nasce até quando a gente fica mais idoso, a gente precisa estar se vacinando para se proteger. Esse tema que você acabou de introduzir é muito importante, porque quando a gente nasce em um determinado país, muitas vezes a gente segue a lógica de que todo o resto do mundo é parametrizado, pela nossa forma de vida, pela nossa cultura. Para o Brasil, literalmente, é cultural falar sobre vacina, mas essa não é uma realidade de todo mundo. E é um grande avanço, um grande benefício termos isso dentro de uma estrutura gratuita. Importante reforçar esse detalhe, Sim, com certeza. Inclusive, o Programa Nacional de Imunização ele é referência nos outros lugares do mundo, E é um programa ali, do SUS e que nos dá acesso a diversas vacinas, imunobiológicos, na verdade, porque a gente também tem outras formas, As imunoglobulinas, os soros ali, no caso de um tétano, de uma hepatite, da raiva, se a gente se expõe a algum animal de risco, e a gente tem tudo isso, dentro do programa. Então, é um avanço muito grande e que bom que a gente tem, E literalmente, praticamente desde que nascemos, até a fase adulta, até a terceira idade, como costumamos dizer, ou melhor idade, podemos estar recebendo essa proteção de maneira gratuita no Sistema Único de Saúde. Exatamente, Já quando a gente nasce, o ideal, ainda na maternidade, se ela estiver ali com aquelas vacinas disponíveis, a gente tem a BCG e a gente tem a hepatite B, que são as recomendadas ali logo que a gente nasce. Então, já para iniciar esse processo de desenvolvimento da proteção contra essas duas doenças. Então, na verdade, a gente é protegido desde a barriga, Quando ali a gestante já toma algumas vacinas que são recomendadas. Já é saudável, já está protegida, Exatamente. Muito legal. Eu queria dar uma esclarecida, muita gente não entende a diferença e eu confesso que eu mesmo às vezes confundo. Existe o calendário nacional de vacinação e existem as campanhas, muitas vezes nacionais ou mais direcionadas a uma determinada particularidade local. Eles são complementares, essas ações são complementares, são distintas, como é que funciona do ponto de vista técnico e prático também? Certo. O calendário vacinal, a gente tem uma instrução normativa, que o Ministério da Saúde ele está sempre atualizando e ele é disponível para todos os estados, para a gente seguir de uma forma uniforme. As campanhas, geralmente, elas são direcionadas para uma vacina específica, até mais de uma. Por exemplo, a campanha de vacinação contra doenças para adolescentes ou para gestantes. A gente teve a campanha da influenza, que agora a gente teve até uma ampliação, para todos os públicos. Quem já ainda não tomou pode tomar a sua vacina, E isso pode ser tanto estadual, o município ele pode ver ali, até no próprio local, ali na unidade de saúde, ela pode se ver que está precisando que aquele pessoal, aquelas pessoas daquela comunidade tomem a vacina, pode fazer ali uma campanha, Então, isso é realmente a complementar a instrução, A campanha, ela é feita em cima das vacinas disponibilizadas ali pelo SUS e que estão nas instruções normativas, nas normas técnicas, nos manuais do Ministério da Saúde. Essas vacinas, como dissemos, são ofertadas gratuitamente. E às vezes pode até, para alguém, parecer assim, se tem de graça, a qualquer hora eu tomo, não é tão importante, e não é bem assim, Quando se precisa tomar uma vacina na rede privada, é que a gente literalmente descobre o valor que ela tem, principalmente sendo ofertada gratuitamente para todos nós. É importante ainda, no século XXI, ano 2026, estar reforçando essa mensagem?
Com certeza, né? Inclusive porque algumas vacinas, elas têm um prazo para você tomar, né? A gente tem as vacinas ali ao nascer, a gente tem as vacinas de crianças que podem ir até menores de 5 anos, menores de 7 anos, a gente tem as vacinas dos adolescentes, a gente tem dos adultos e tem o dos idosos, né? Cada um na sua particularidade, porque tem essa restrição, vamos dizer assim, né? Não é bem uma restrição, mas é algo direcionado porque a imunidade ela vai se desenvolver melhor naquela idade, né? E ele vai, quanto mais cedo tomar, ali no período de indicação, mais tempo você fica protegido, né? Ali desde o nascimento até as próximas doses, por exemplo, a hepatite B, ela precisa ser complementada com outras doses. Aí vem a pentavalente, né? Que dentro dessa vacina tem a hepatite B, que a criança ela vai tomar com 2 meses, por exemplo, né? E assim, né, sucessivamente seguindo o calendário. E foi muito interessante você falar disso, né, da questão do custo. Realmente, quando a gente, né, escuta relatos de pessoas que dizem, nossa, mas eu fui na rede particular, né, e foi tão... Eu achei tão caro, né, que às vezes eu não tenho condições. E a gente tem muitas vacinas que dão essa chance para essas pessoas. Na verdade, é para todo mundo. O SUS ele é universal. Sim. Né? Então, para quem quiser, né, quem ainda não atualizou o seu cartão de vacina, pode procurar a unidade mais próxima que você vai receber. Né? Se você tem ali a indicação para tomar determinada vacina, você vai receber. E outro detalhe, a gente está tendo, né, teve uma implementação nova no SUS, né, da vacina pneumocócica valente, né? Pneumocócica 20 valente, que ela é uma vacina conjugada, né? Ela traz uma tecnologia que gera uma imunidade prolongada, né? E ela vem para substituir outras vacinas que também é contra o pneumococo, né? Que é uma bactéria. Bactéria que causa? Uma bactéria que pode causar meningite, pneumonia, né? Até coisas mais simples, como uma otite, uma inflamação no ouvido, até algo mais grave no cérebro, como uma meningite. Então ela é uma que vai valer por mais de uma, como aquelas que a gente chama pentavalente? Isso, ela protege contra, na verdade, ela protege contra 20 sorotipos da bactéria, né, do pneumococo, que é a Streptococcus pneumoniae, né? É um nome ali... Difícil. Mas a gente chama de pneumococo para facilitar. Sim, claro. E ela, antes, era disponibilizada realmente nas clínicas particulares. E a gente, né, com os novos estudos, viu a necessidade, né, de uma vacina cada vez melhor, como sempre acontece. Isso é né, muito desde legal. O início. Sem te interromper, porque você falou um detalhe interessante, que às vezes passa a batida. Ela tem uma tecnologia. A gente, quando fala de tecnologia, pensa que é só uma câmera, uma TV, Exatamente. um microfone, né, alguma coisa que a gente utiliza. E na saúde também existe um avanço tecnológico, ou seja, certamente vai trazer ou mais benefícios no sentido de abrangência da proteção, ou menos efeito colateral, ou um tempo maior de proteção, ou tudo isso junto de acordo com que a ciência vai permitindo desenvolvendo, né? Sim, exatamente. Né? E é um ganho muito grande, porque ela vem justamente para fortalecer, né? Fortalecer o SUS, né? Foi visto, né, em estudos que ela... com essa nova, a gente diz uma tecnologia diferente porque ela vai substituir outras pneumocócicas, né? E tem um amplo número de sorotipos, né? De tipos da bactéria. Então, é uma proteção excelente que é bem prolongada. Mas ela também tem as suas particularidades e indicações, né? Quais são elas? Quais são elas? A gente tem as indicações para crianças menores de 5 anos, e aí isso vai depender se ela já tomou alguma dose de uma outra pneumocócica, que é no caso a pneumocócica 10, vai depender da idade dela. Sim. E se ela já tomou essa vacina, porque a gente está fazendo um período de transição, utiliza as duas ainda. Para os mais velhos, né? A gente tem para os idosos acamados, né? Seja em casa ou no hospital, por exemplo, né? Muito tempo, ou em alguma instituição de longa permanência, casas geriátricas, casas de repouso que a gente fala, né? É mais conhecido pela população. Ou então, né, esses idosos ou indígenas, a partir de 5 anos, eles atualmente no calendário, eles tomam a vacina pneumocócica 23. A gente está num período de transição da 23 para a 20. Ela vai
Por enquanto, a gente ainda está usando a 23, né? Para o esgotamento dos estoques e, posteriormente, a gente inicia, né, a substituição. Isso vai acontecer muito com aquelas pessoas que provavelmente mais na frente vão precisar tomar a segunda dose, né? Porque a 23 ela precisa de 2 doses para esse público. Então, muito possivelmente esse estoque a gente não vai ter, então ali na segunda dose ele já vai fazer nova, né? Com a nova. E não tem nenhum problema, certo? Isso pode ser feito, mas a gente ainda tem, né, a 23, a gente está encerrando. Ela também é excelente, não quer dizer que uma é pior, que a outra é melhor, né? Todas as vacinas que nós temos, elas trazem uma proteção muito boa. Mas a gente vai sempre avançando, claro, né? E tem essas substituições. É um processo natural, né? E outro público, que é muita gente, olha que coisa boa, né? E o outro público são aqueles com comorbidades ou situações especiais, com imunidade baixa, alguma coisa que cause uma imunossupressão, que a gente fala, que tem a indicação ali pelo CRIE, que a gente fala, né? Que é o Centro de Imunobiológicos Especiais, que aí vai ter um esqueminha diferente. É tudo depende, né? Depende, claro, se você já tomou alguma, se você tem indicação. Isso é muito importante, inclusive, porque naturalmente isso não acontece porque a aplicação, a manipulação é feita por um profissional de saúde, validado pela própria instituição, né? Quer seja pela Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual, mas do ponto de vista prático não é uma automedicação, vamos dizer assim, não é uma autovacinação. Vai ser necessária uma análise, caso por caso, situação por situação, como são muito distintas, inclusive, né? Para que a aplicação seja feita da maneira adequada, a pessoa saia dali bem e com a imunização garantida no final das contas, né? E quando é que isso começa a acontecer? Você já me deu um panorama de mais ou menos quando ela deve estar sendo substituída. Mas eu digo, quando é que, de maneira universal, as pessoas para quem essa vacinação é direcionada já devem estar alcançando essa dose? É lá no fim do ano? É no início do ano que vem? Então, a gente não tem como prever exatamente, né? Porque a gente tem, assim, para as crianças, elas já vão, aquelas menores de 5 anos, agora, né? Elas já vão conseguir estar tomando. Se ela não tiver finalizado ali o esquema, vai depender, né? Então, elas já de agora, elas conseguem acessar. Mas aqueles idosos, né, institucionalizados ou acamados a partir de 60 anos e os indígenas, né, a partir de 5 anos e também aqueles das indicações especiais, vai depender muito da disponibilidade da pneumo 23, Sim, né? E quando a gente tiver ela, a gente precisa utilizar ela. Muito bom. Né? Até porque e depois, tem um custo também, né? Exato, Importante e a gente vai fazendo isso. aquela transição, né? E quem necessitar vai ter acesso, né, à 20 com certeza, que se não for agora, futuramente. Sim, a gente costuma fazer uma ordem diferente, mas eu quero aproveitar o gancho aqui do contexto de determinado tipo de vacina. Falamos sobre a vacina contra a gripe, né, popularmente conhecida dessa maneira, essa agora que vai combater esse pneumococo, né, popularmente chamado assim, e mais 20 vertentes dele. E quais são as que costumam ser mais procuradas pela população? São aquelas que se tornaram mais conhecidas mesmo? É uma coisa muito variável? Vocês que estão na ponta, como é que fazem e quantificam essa análise? Então, uma muito procurada, né, que ela tem sempre acesso a todo mundo, né? Inicialmente mais restrita, mas depois a gente amplia para toda a população, que seria a da gripe, Essa né? eu tomo sempre, hein? Exatamente, ó, todo mundo toma e tem que tomar. É isso mesmo. Que todo ano a gente tem as cepas novas, né, que são formuladas para proteger anualmente, né, direcionada para aquele tipo do vírus. Então, por isso que a gente precisa estar tomando todos os anos. Outra muito procurada e que a qualquer idade ela pode ser feita, né? Assim, claro, para as crianças tem uma idadezinha, mas assim, você pode tomar adolescente, caso não tenha tomado quando for criança, adulto, idoso, é a da hepatite B, Sim, né? Ela é muito importante e para aqueles casos também, né, da hepatite B, eu aproveito para falar, ela não é que ela esteja ali nesse conjunto das mais procuradas, mas eu acho importante falar que a gente também tem disponível as imunoglobulinas, né, contra a hepatite B. No caso daquela pessoa que não tem aquela proteção, que a vacina, né, ela nos dá essa proteção, e aí tem algum tipo de exposição o vírus da hepatite B. E aí a gente tem essa imunoglobulina, né, que vai ser dada junto da vacina. Sim. Então, eu acho que essas duas são as mais procuradas. A gente tem a de tétano, né,
Tem gente que pensa que não precisa tomar ou que só toma uma vez. Como é que funciona o esquema da de tétano, por exemplo? A de tétano, a gente precisa no mínimo ter 3 doses, né? E aí depois dessas 3 doses, a gente precisa tomar a cada 10 anos. A dose de reforço, chamada A dose assim, de né? reforço, né? Porque ao longo dos anos essa proteção ela diminui, ela não esgota, mas ela vai diminuindo para a gente reforçar, por isso dose de reforço. A gente Você toma a acredita cada 10 anos. Assim, não há a extinção da doença, mas muitas vezes a gente acaba tendo um quadro de imunização tão bom que pensa que o problema não existe mais. E a gente viu aí, por causa de uma baixa de vacinação, salvo engano, foi o sarampo que reapareceu décadas depois de não haver nenhum tipo de registro, né? Eu conheci uma pessoa, eu hoje tenho quase 40, mas há mais de 20 anos, a gente já tinha naturalmente a vacina de tétano, mas as pessoas achavam que na cidade, principalmente, ou quem não manuseava ali, era um cortezinho, uma coisa, não acontecia nada. E tinha uma pessoa, da minha idade aproximada, lá para quando eu tinha uns 13, 15 anos, ou seja, uns 20 e poucos anos atrás, amputada em decorrência do tétano. E às vezes as pessoas esquecem que, ainda que não vejamos, a doença pode estar ali, pode te alcançar, e que muitas vezes o único meio seguro e garantido de evitá-la, de preveni-la e de fato não ser infectado por qualquer que seja o agente, é a vacina. Exatamente. É o grande... É um desafio, talvez. É o grande desafio. Assim, a vacina, ela traz algo que é maravilhoso, né? Que quanto mais a população se vacina, mais está protegida e mais as doenças, elas ficam ali guardadas, silenciosas. E esse é o grande... Eu não queria dizer problema, mas é algo... Não é um problema, não é um ônus, não mas deixa é de uma ser um questão... paradigma, né? Exatamente, a gente tem tanta coisa ofertada e as pessoas esquecem a importância exatamente, dele, né? que é algo tão bom e esse benefício ele é demonstrado no silenciamento das doenças, então a gente esquece. E às vezes diz, não existe mais, eu não preciso tomar, mas ela não existe mais. Não é que ela não existe, ela está controlada. Mas não pega, né? Vamos dizer exatamente, assim, no popular, ela né? está controlada, né? Ela tem pouquíssimos casos, ela tem casos, mas não são graves, não causam óbito, justamente por conta da vacinação. Tanto é que quando as doses, né, diminuem, né, quando a população ela para de procurar vacinação, recusa, rejeita, quando esses números diminuem, consequentemente, nessas doenças começam a reaparecer. Então, é uma grande preocupação, né? Muito importante isso que você falou. E a gente destacou talvez as mais procuradas, as mais conhecidas, mas também tem aquelas, infelizmente, mais desprezadas pela população. Esse aqui precisa não. Eu nunca ouvi falar dessa doença. Eu acho que isso aqui também não tem necessidade. Ocorre isso também lá no postinho, lá naquele ambiente onde vocês trabalham, na ponta, como a gente costuma dizer. Então, eu acredito que quem está ali, lá dentro mesmo da sala de vacina, vai te saber dizer, vai saber te dizer ali bem detalhadamente. Mas uma ou outra vai depender muito da visão daquela pessoa, da idade, né? Que muitas vezes pode estar realmente menosprezando. Não é que menospreza, mas não entende, né? Não valoriza, exatamente, talvez seja a melhor palavra, né? Exato, não valoriza, né, o grande benefício que determinada vacina ela pode trazer. Para vocês que lidam também com estatística, com análise de cenário para tomada de decisões ali baseadas naturalmente nas políticas públicas estabelecidas, qual é a análise global do estado de Alagoas quanto à adesão às vacinas de maneira geral? A gente costuma bater aquelas metas mínimas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A população abraça, de fato, essa necessidade, tem consciência, seria a pergunta melhor, né, da importância de estar se vacinando? Então, é algo também que eu acredito que aquelas pessoas, né, principalmente a gente vê muito algo que vem, né, do mais amplo ali do Ministério, a gente tem algumas pastas ali dentro, né, também do Estado que estuda isso, né, faz a vigilância, né, que a gente chama dessas doenças, dessas coberturas, que tem a ver também com a cobertura vacinal e que mostra que existem algumas realmente que estão reduzindo, né, tem outras que se mantêm, né, mas é algo muito variado. Isso é muito importante porque reforça a importância desse trabalho, principalmente informativo, né? De divulgar para conscientizar, estimular a vacinação, prevenir a doença
e salvaguardar as vidas. Acho que é meio que esse o fluxo simplificado, podemos dizer assim. Nunca é demais destacar a importância e a necessidade da vacinação. Mas a gente sofreu também um revés provocado principalmente pela disseminação de mentiras acerca da vacina, que as pessoas costumam chamar de fake news. Eu gosto de chamar de mentira mesmo no popular, porque ou é mentira ou é verdade. Notícia só pode ser verdade, né? O resto é mentira. Vocês percebem também que a divulgação de informações não verídicas, né, de fake news, acabam prejudicando esse trabalho tão bonito, tão necessário e que tantas vidas já salvou aqui no Brasil? Sim, com certeza tem influência, né? Sempre quando a gente tem oportunidade, quando lida com alguma pessoa, até no dia a dia mesmo, quando a gente conhece um pouquinho mais sobre a vacina, nós profissionais da saúde, a gente tenta sempre sensibilizar essa pessoa, né? Que às vezes vem com uma dúvida, vem com um questionamento, ou até mesmo uma fala que muitas vezes não condiz, né? Ali com a realidade. Sim. E a gente tenta sempre explicar, dizer, olha, na verdade é desse jeito, a gente tem esses benefícios, isso daqui não acontece. Talvez você tenha visto essa notícia e de uma forma que a gente não tem, de uma forma distorcida, não é bem isso. A gente tenta sempre sensibilizar. Eu acho que esse momento aqui nosso, né, agora, é algo muito importante porque a gente está fazendo isso agora aqui na prática, né? Com certeza. Estamos, né, passando essa informação para fortalecer essas informações ali que vão acrescentar e não atrapalhar, né, que muitas vezes não atinge só ali aquela pessoa que se recusa, que não quer, que é contra, mas a pessoa que está lá dentro da casa dela, um amigo, toda a comunidade, né, que é algo que a vacina ela protege não só a mim, mas todos que estão à minha volta. Com certeza. Há também um desafio talvez geracional, né? Como o calendário nacional de vacinação é muito amplo, tanto eu me refiro a amplo, tanto desde janeiro a dezembro, né, do ponto de vista de tempo de aplicação e de aplicação continuada, mas também de abrangência do recém-nascido até o mais idoso, não deve ser muito fácil também estar dialogando com todo mundo simultaneamente e muito menos convencer a pessoa sobre a necessidade de fazer da vacinação uma rotina dela, um calendário, uma agenda dela também, de maneira particular. É aí que entra a CESAL, aí que entra o PNI, tanto nacional quanto estadual também. Isso, a gente tem algo que facilita bastante, né? Porque a caderneta de vacinação, o cartão de vacina, ele é um documento, né? E ele muitas vezes a gente lida com algumas pessoas, eita, eu perdi, eu não tenho, mas não tem problema, né? Isso acontece. E é a partir dele que a gente vê, essa pessoa já tomou a vacina, não vai precisar tomar mais, já está protegida, né? Então, existem alguns avanços, né, que também foram implementados aos poucos, que a gente tem sistemas agora de informação online, né, que temos a possibilidade de registrar essas vacinas. Então, essas pessoas que já tomaram ali na infância, principalmente agora desses últimos anos, porque é relativamente novo, vamos dizer assim, porque a gente tem vacinas há alguns bons anos. Eu ainda tenho uma marquinha daquela que a gente toma no braço. Sabe qual é ela? Me explica aí. É a BCG. Isso mesmo. Eu sabia porque vi essa semana uma explicação curiosa, né? Uma cultura que não deixa de ser útil, sobre o que provocava essa marquinha, que era uma reação cicatrizante, né, ao tipo de imunizante daquela época. Hoje, reabordando aquilo que a gente tratou aqui sobre tecnologia, você já não fica com essa lembrança, entre aspas, saudável, né, daquilo que te protegeu lá na infância. Mas dentro da sistemática do calendário do cartão de vacina individual, hoje a gente tem também esse recurso muito favorável. Eu mudei de celular, estava até olhando aqui, porque no meu SUS digital é que está disponível o cartão de vacina eletrônico, não é isso? Isso, exatamente. Algumas pessoas podem não ter todas essas vacinas aí registradas, algumas estão no meu SUS digital, outras podem estar ainda no cartão físico, né? Não tem problema, os dois são válidos, deve preservar os dois, né? A senha ali do meu SUS digital e guardar também esse cartão de vacina. E deixa só eu dar Claro. fazer uma observação sobre o que você falou da BCG.
Atualmente, né, essa reação cicatricial, que é a ação da vacina mesmo no nosso braço, ela ainda é feita da mesma forma, no mesmo local. Tem todo Não sou tão velho, viu? Toda aquela evolução, né, até formar aquela feridinha, até finalizar na cicatriz. Algumas pessoas podem não desenvolver. Não quer dizer que ela não está protegida. Entendi. Mas outras vão desenvolver ainda assim a cicatriz e tá tudo certo. Okay. A questão de individualidade biológica, exatamente, né? Exatamente. Muito legal. Isso é importante a gente dizer porque, com o passar do tempo também, algumas coisas, como a gente disse, que eram mais raiz, ficam parecendo que não são eficazes. E não é bem por aí, né? Saúde é saúde. O corpo humano evolui há milênios, mas continua sendo um corpo humano, com ações, reações, com as necessidades adaptativas também em determinados momentos, né? Agora, uma coisa legal ainda falando do cartão de vacina, há pouco tempo eu procurei a unidade de saúde para fazer, podemos dizer assim, a digitalização do meu cartão físico para o cartão virtual. E quando normalmente você toma a vacina agora, ela já é lançada eletronicamente no eSUS, né, no meu cartão de vacina, dentro dessa plataforma digital do governo federal. Onde quer que eu me vacine, quer seja num posto de saúde no interior, num hospital da capital, no shopping em Maceió, que estava ocorrendo a vacina, ou em Arapiraca, aquela informação vai contar no meu histórico vacinal para o resto da minha vida. Isso, perfeito, né? É por isso que eu falei que nos últimos anos, né, a gente já tem essas vacinas ali registradas e se você hoje sair daqui, for lá no posto ou amanhã e tomar a sua vacina, né, fizer a atualização do seu cartão vacinal, ela já vai cair diretamente ali no sistema, porque eles agora atualizam certinho, né? Atualizam, né, registrado no sistema e também no cartão. É uma dupla eficácia, né? Exatamente, né? E isso que você falou de procurar a unidade para passar ali aquela informação do cartão para o sistema também é muito válido. É algo que deixa ali, vai estar seguro no sistema e que se caso você perder, tiver algum problema, não conseguir mais acessar esse cartão de vacina, vai estar ali registrado e guardado no sistema. Então, é algo muito bom, né, que foi evoluindo no surgimento dos sistemas de informação. Enquanto eu falava com você aqui, eu, como falei, mudei de celular, baixei aqui novamente o meu eSUS para poder seguir. E dá para fazer o login direto com o do gov.br, que acaba unificando, né, os serviços ofertados pelo governo federal. Quando eu tenho dúvidas sobre, neste mês, qual é a vacina que está sendo aplicada, qual é o público que o calendário contempla, há algum mecanismo, algum local, algum meio pelo qual eu posso ter essa informação para me manter sempre atualizado? Sim, você pode procurar a unidade de saúde, né, e levar o seu cartão. Se você não tiver o seu cartão, lá eles vão acessar no sistema ou então você vê no seu SUS digital, né? E aí, a partir desse calendário, vai ser dito para você quais são as vacinas que estão faltando, a partir da disponibilidade. Nas unidades de saúde, nos postos, né, nas unidades básicas, sempre existe as vacinas ali do calendário, né? A hepatite, a de tétano. Tem um termo específico, né? São aquelas que são disponibilizadas na rotina. De rotina, perfeito. São exatamente. A vacinação de rotina, né? Isso, que estão sempre disponíveis. Então, se você tem dúvida, se não sabe se está atualizado o seu cartão, se está precisando, vai que a de tétano já fez mais de 10 anos desde a última dose, né? Eu estou bem por desde aí, o último reforço. Então, é interessante sempre buscar a unidade, né, de saúde que tenha lá uma sala de vacina que rapidamente vai ser verificado, né, no seu cartão e no seu sistema, lá no sistema, no seu SUS digital, e vai mostrar qual você precisa tomar, que vai estar lá disponível na unidade. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com a tecnologia, às vezes não conseguem absorver tanta informação quanto compartilhamos aqui, mas ainda o famoso postinho, né, a UBS, a Unidade Básica de Saúde, essas informações também podem ser passadas ali pelo técnico, pelo enfermeiro, pelo profissional que está trabalhando ali no cotidiano, na ponta lá, juntinho da população, né? Sim, com certeza, porque é uma forma também do paciente, né, ali do indivíduo, do usuário, saber, vai que ele precisa de uma segunda dose, né? Então ele consegue acompanhar, ele vai ser orientado, né? Olha, verifique nessa tal data, está aqui registrada a sua última dose, retorne, né? Daqui a 2 meses, por exemplo,
para tomar, né, a sua próxima dose. Você pode verificar através do sistema, e aí muitas vezes é demonstrado, é informado que é através da senha Gov, né? Sim. E aí é todo muitas vezes a gente até já auxilia a dizer, olha, aqui nesse aplicativo. Sim, já ajuda ali a baixar, como entrar, né? É um atendimento literalmente humanizado, exatamente, né? Exatamente, né? E o registro no cartão de vacina também. Então, ele consegue, para quem tem dificuldade, quem não tem celular, Sim. tem sempre o físico, para ele guardar ali com ele, sempre levar junto, quando for numa consulta na unidade, já aproveita dar uma passadinha na sala de vacina para atualizar o cartão. Até alguma técnica de enfermagem ou uma enfermeira lá na sala de vacina dizer, olha, não precisa mais, só daqui a 10 anos. Perfeito, isso daí é que é importante, né? Ter ciência daquilo que é ou não necessário para seguir a recomendação dos profissionais de saúde. Exatamente. Não parece, mas a nossa meia horinha aqui de bate-papo está sendo encerrada. E eu vou facultar esse minutinho final para que você possa mandar o seu recado para a nossa audiência. E se quiser, pode falar aqui direto para a sua câmera. A palavra está contigo. Tá bom, muito obrigada. Então, gente, quem tem dúvida, né, sobre o acesso a essas vacinas, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa, leve o seu cartão de vacina, se você tiver, né, guardado, procure ali naqueles documentos, na sua pastinha, leve a essa unidade, que lá esse cartão ele vai ser avaliado, a gente vai ver o seu nome no sistema, para saber quais vacinas você já tomou, se já está tudo certinho ou se precisa tomar alguma. A vacina da gripe, se você ainda não tomou, pode procurar a unidade, que se tiver disponível ela vai ser, né, realizada desse ano, né? Vamos ver, vamos estar sempre atualizado, né? Leve o seu filho se ainda não tomou. Então, tenha cuidado com o seu idoso em casa, que está ali acamado, ou até não, né? Mas leva ele também, ou leva o cartão dele para ver como é que está essas vacinas, né? Para a gente sempre proteger a nós mesmos e a quem a gente ama, né? A nossa família, os nossos amigos, porque é uma proteção ampla, nossa e de todos nós, todas as pessoas que estão ao nosso redor. Recado dado. Caroline, muito obrigado a você, a todos do PNI, da CESAL, por tantos esclarecimentos importantes. Já baixei aqui, ó, o meu aplicativo e na tela inicial dá para ver aqui, ó, conteúdos, rede de saúde, validação do cartão, cartilha de vacinas. Isso. Dá para falar direto com o pessoal do SUS, pegar informações, entre outras coisas, e como dissemos, com a senha do seu Gov, que com certeza você tem para algum serviço do governo federal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.